comentou aí, beleza? Eu vou compartilhar minha tela. Vou ver. Vocês veem a tela da apresentação? Isso mesmo, né? Sim, já apareceu aqui. Então, beleza. Então, a gente vai falar hoje, eu vou iniciar aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho do modelo de negócio de locadoras. O nosso público-alvo é a locadora de veículos. Como uma introdução, a locadora de veículos, ela tem como conceito uma modalidade de negócio que consiste em oferecer aluguel de veículos por um determinado período. E essas locadoras de veículos, ela tem como classificação a quantidade de veículos. Então, dependendo da quantidade que a locadora tem de veículos, ela tem a classificação do seu porte ali. Se é micro, que é 1 a 50 veículos, pequena de 51 a 500, média de 501 a 4.000, grande de 4.000 a 50.000 veículos e big acima de 50.000 veículos. E as locadoras de veículos, ela tem como produtos e serviços oferecidos que são os contratos, que são tipos de contrato. Tipo de contrato RAC, terceirização de frota, motorista de aplicativo e assinatura de veículos. É o que a gente vai tratar hoje nesse modelo de negócio que eu estou apresentando aqui, tá? As locadoras de veículos, quando ela tem lá, elas compram o carro na concessionária, ela tem por direito uma isenção de imposto. E, em média, esse carro fica à disposição da locadora por 2 anos. Após 2 anos, é uma prática de locadoras vender o carro. Se ela vende esse carro antes desse período de 2 anos, vende ele a partir de 12 meses, de 1 ano, aí a locadora ela perde ali aquela isenção que ela tem de imposto. Então, é de prática a locadora ficar com o veículo em posse ali por 2 anos. Aí a locadora, a gente consegue ver também, basear uma estrutura organizacional da locadora, que ela tem lá dividido por setores: setor comercial, operacional, documentação, financeiro e contabilidade. O setor comercial é o setor responsável pelos contratos. É o primeiro contato que o cliente tem na locadora. Então, o cliente entra em contato com a locadora, o primeiro contato que ele tem é com o setor comercial, que trata em relação aos contratos, que são contratos RAC, o motorista por assinatura, o motorista de assinatura, que é esse caso aqui, e o frota. O setor operacional é o setor que cuida da logística, a movimentação ali, distribuição dos carros em unidades, o atendimento ao consumidor, né, o SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor, compras e estoque de insumos das locadoras, seja eles tanto relacionado ou não à placa, tá? A manutenção dos carros, manutenção interna e externa, toda aquela parte de manutenção preventiva, corretiva, dentro de uma estrutura organizacional da locadora, fica na parte operacional, e a venda do carro, que é os seminovos, que é quando a locadora alcança ali os seus 2 anos ali e quer vender esse veículo. Então, o setor operacional fica responsável por essa venda. O setor de documentação, no setor de implantação, é onde faz toda a documentação de uma compra nova, de uma entrada nova de um veículo. O gerenciamento de multas, as multas ela fica de responsabilidade da locadora, tá? Quando o carro está em contrato. A desmobilização, o que é desmobilização? É quando a locadora vai vender ali o seu carro, vai colocar ele nos seminovos e ela precisa tirar algum equipamento que ela adquiriu ali, um rastreador, um GPS, então ela precisa passar por esse processo de desmobilização para a venda do carro. E o financeiro é a parte toda de faturamento, seja ele o faturamento relacionado à placa ou não, o contas a receber, que é toda a parte de recebimento relacionado à locação, a cobrança, são valores que estão em aberto, que é o setor de cobrança, que faz aquele contato com o cliente para cobrar algum valor que está em aberto ali. O contas a pagar, pagamento de fornecedor, basicamente esse processo. E a tesouraria, que é a questão de conciliação de valores. Ela vai fazer toda a conciliação ali relacionada aos valores.
E a contabilidade. A contabilidade, ela pode ser interna ou terceirizada. A contabilidade terceirizada, o que a gente entende? Na maioria das locadoras, é de praxe essa contabilidade ser de forma terceirizada, até para ficar mais fácil o controle ali. E hoje, eu vou contar para vocês uma coisa seguinte, a gente atende locadora aqui hoje que ela não tem duas pessoas e as duas pessoas transitam por todos os setores. Então, nem sempre uma locadora tem esses setores bem organizados, sabe? Mas todas as locadoras que a gente trabalha, ela vai passar por todos esses processos que estão aqui. Então, aqui é uma estrutura organizacional, um cenário ideal de locadora de veículos. Eu vou falar um pouquinho agora dos serviços que a gente comentou lá no início e os processos, como se dá esses serviços. Quando a gente fala de RAC, a gente fala de contrato de locação de curto período. É mais conhecido como um contrato de diárias. É aquele contratinho que você faz numa locadora, pega um carro ali por 2, 3 dias e faz essa devolução do carro. É conhecido também como o contrato balcão, rent a car e o contrato RAC. Ele pode ter uma reserva prévia. Uma reserva é quando você entra no site ali de uma locadora de veículo, faz uma reserva. Então, a locadora recebe essa reserva. Então, ele pode ter essa reserva. Ele pode envolver um pagamento antecipado ou na retirada do veículo na locadora, que é aquela questão quando você faz uma reserva, aí a locadora lá no site pede um valor. Então, pode envolver um pagamento antecipado, ou você pode deixar em aberto e pagar só no dia que for retirar o carro da locadora. E como eu disse, geralmente o valor da locação ele é calculado por diária. Então, peguei um carro ali de 3 dias, ele soma aquele valor por diária para me ter o valor do meu contrato. Como que o processo da contratação o processo do contrato RAC? O cliente informa os seus dados, faz uma reserva, ou através do site, ligação, ou vai até uma locadora para poder fazer esse processo. A locadora recebe essa reserva e a analisa. Feita a aprovação, gera-se um contrato, o cliente assina fisicamente ou digitalmente esse contrato. O pagamento é efetuado antecipado ou parcial. Na maioria dos casos, é feito o calção, que é uma pré-reserva no cartão de crédito. É o que eu falei. Então, você faz uma reserva ali, aprovou, antes de você... Aquele valor que você pagou, ele fica como uma pré-reserva no cartão de crédito. É feita a movimentação de saída da placa. Toda vez que é feita uma movimentação do carro, é necessário fazer um checklist, que é a vistoria do carro. Ver se o carro está saindo com arranhão, ver se o carro está saindo com alguma avaria. E essa vistoria ela precisa ser assinada pelo cliente e pelo funcionário da locadora que fez esse checklist. Durante o período que você está com o contrato, se ocorrer algum problema, tem locadoras que fazem o processo de substituição da placa. Ela recebe essa placa, esse carro nesse veículo com um problema e coloca um outro veículo disponível para o cliente ali naquele contrato. O cliente devolve o carro, acabou o período da locação. Quando ele devolve ali o carro, é feito novamente uma outra vistoria para poder ver se teve alguma avaria ou não no carro. Essa outra vistoria também ela tem que ser assinada pelo cliente e pelo funcionário da locadora que fez esse serviço. O contrato é fechado. Aí, se foi constatado na vistoria que precisa de que teve alguma avaria no carro, no momento do fechamento do contrato, é gerada as cobranças adicionais de avaria ou higienização, qualquer valor que vai acima que não foi tratado no lançamento do contrato ali. Aí, depois que é feito esses valores, é faturado. Quando é faturado, é realizado os valores pendentes de acerto. A locadora baixa esses recebimentos, seja ele boleto ou repasse de cartão de crédito. Aí ali encerra-se o contrato, aí o cliente não tem mais vínculo ali com a locadora no contrato. Esse é um processo RAC. E no caso do processo RAC também, na maioria das vezes, é pessoa física. Pode ser pessoa jurídica também, mas é mais tratado pessoa física. Quando você faz aquele aluguel mesmo para poder pegar um carro no final de semana, para uma viagem ali com a família ou os amigos. Frota é um contrato, geralmente, que ele tem um período mais longo.
e ele tem a forma de faturamento, ele é mensal. O cliente pega um carro por um período, geralmente envolve mais de um veículo simultaneamente no mesmo contrato. Então, eu posso ter um contrato com a empresa, sei lá, uma empresa, a prefeitura pode pegar, fazer um contrato frota e pegar 5 carros ali. O cliente é a prefeitura e eu tenho 5 carros dentro do mesmo contrato. É conhecido também como contrato de frota, fleet e terceirização ou frotista. Pode envolver prospecção, proposta comercial e participação em licitações. Então, o que acontece? Eu posso assediar ali uma prefeitura para poder oferecer, a locadora, no caso, né? Pode fazer um contato ali para fazer uma prospecção de um possível cliente. Uma proposta comercial. Essa proposta comercial sendo aprovada, eu compro ali meus carros para atender. E a participação em licitações é quando tem programas de governo ali, que a locadora participa dessas licitações para atender a demanda ali, no caso do governo ali, para a alocação dos carros. Geralmente o pagamento do valor da locação é baseado no período de locação. Se eu tenho um contrato frota ali, ele é de 30 dias, então é gerado um valor para pagamento para o meu cliente de 30 em 30 dias, baseado sempre no período da locação. E a duração completa do contrato, a vigência dele, ela pode ser de 12, 18 ou 24 meses. Então, se eu tenho um contrato que ele tem duração de 12 meses, e o meu faturamento ali ele é mensal, então todos os meses eu vou gerar um valor para o meu cliente pagar, eu, no caso, locadora, para o cliente pagar ali referente àquele aluguel e aquele período. Aí o processo da alocação de frota, ele é basicamente, o cliente a gente faz, a locadora, né? Procura um cliente, um prospect ali, solicita uma proposta de locadora ou a locadora participa da licitação. Aprovada a proposta, é resolvida toda a parte documental, a locadora emite o contrato, e o contrato, todos os contratos precisam ser assinados, ou fisicamente ou digitalmente. Caso não tenha veículo disponível em estoque, é gerado um pedido de compra. Então, se o cliente fez ali, foi gerada uma proposta ali, o cliente fez uma proposta para a locadora, eu quero alugar 5 carros de vocês aí. Se ela não tem esse carro, ela gera um pedido de compra. Então, ela vai lá na concessionária, compra esses carros para atender a demanda daquele cliente ali no seu contrato de terceirização de frota. É feita a entrega dos veículos, tá? Eu posso fazer uma entrega parcial ou uma integral. Então, se eu fiz esse pedido de compra, ele me pediu 5 carros, eu só tenho 2 na locadora ali no momento, entrego 2 carros e faço a compra dos outros 3 para poder completar o meu pedido. Aí sim eu consigo fazer essa entrega da metade. É feito a saída do veículo. Toda saída de veículo por parte da locadora tem que ser feito o checklist, a vistoria e a assinatura do cliente e do funcionário. Em caso de problemas com o veículo, também ele pode ser substituído nesse contrato também, tá? Passou o período negociado, a locadora ela faz o faturamento da mensalidade para o cliente. Se é 30 dias ali, estou com o carro, ele gera para ele o faturamento. Envia para o cliente a fatura, o boleto correspondente àquele pagamento. Em todo o período do contrato, as taxas, manutenções preventivas e gestão de multas é de responsabilidade da locadora. Então, ela faz toda aquela gestão. Claro que, em dado momento, ela vai cobrar, se tiver uma multa do cliente. A gestão de receber a multa, gerar boleto para pagamento para o cliente é de responsabilidade da locadora. Os contratos, ele pode ter renegociação de valores, tá? Terminou a vigência de 12 meses ali, o cliente vai continuar com o carro, não me devolveu ele, aí eu consigo renovar mais um período de vigência ali, e se tiver e fazer uma negociação de valores. Aumenta um valor de tarifa, um valor, aí depende de como que a locadora foi assinado esse contrato. Ou o cliente pode, acabou o período ali, devolver o veículo. Quando o cliente devolve, é feito aquele novo checklist de devolução, aquela vistoria que precisa ser assinada. O contrato é fechado, aí verifica as necessidades de cobranças adicionais, mesmo processo, avaria, higienização ali, faz essas cobranças.
É feito o faturamento dos valores que estão pendentes de acerto, a locadora faz a baixa dos recebimentos, o repasse de cartão de crédito e de boletos. Esse é um processo da locadora, do caso do contrato de terceirização, que é frota. Eles têm um serviço também, que é de motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo, ele é geralmente um contrato que ele tem um período de... Ele é semanas, quinzenais ou mensais. Então, o cara aluga um carro e a locadora cobra dele, fatura dele de 7 em 7 dias, 15 em 15 dias ou mensais. Geralmente envolve apenas um carro por contrato. Então, a locadora faz apenas um contrato ali com o cliente e coloca um carro relacionado. O valor da locação é baseado no período. Então, se ele tem um contrato de 7 em 7 dias, é gerado um valor, de 15 em 15, aí depende de como é fechado esse contrato. Ele pode ter uma vigência de longo prazo, 6, 12 ou 18 meses, como é no caso de frota, a assinatura a gente vai falar um pouquinho ainda. Neste caso, o carro, quando devolve o carro antes do período da vigência ali, não tem multa rescisória. Claro que tudo é assinado em contrato. A locadora, então, na maioria das vezes, ela não cobra multa rescisória se o cliente faz um contrato de vigência de 6 meses e, por algum motivo ali, no caso que é motorista de aplicativo, devolve esse carro antes de vencer esse período. E o processo aqui de locação de motorista de veículo, o cliente solicita uma proposta para a locadora, aprovada a proposta, é gerado toda a parte documental ali da locadora. Emite o contrato, pede a assinatura do cliente ali, física ou digitalmente. Caso não tenha o veículo em estoque, o veículo pode ser sublocado de outra locadora. Vamos supor o seguinte, eu tenho uma locadora da rua X, o cliente virou para mim, foi lá, eu fui na locadora X, pedi um carro. A locadora não tinha esse carro disponível. O que ela fez? Ela foi na locadora lá da esquina, da rua Y, e fez uma sublocação dessa placa lá. Ela locou esse carro lá. Então, para o motorista de aplicativo, a locadora da rua X, ela vai sublocar o carro que ela pegou de outra locadora. É uma prática bem comum, tá? No caso de motorista de aplicativo. Do mesmo processo, a saída do veículo é autorizada mediante a vistoria, o checklist assinado. No caso do motorista de aplicativo também, esse contrato ele pode ser substituído se tiver algum problema com o veículo. Passado o período ali do contrato, a locadora faz o faturamento, passou-se os 7 dias, 15 dias, a locadora fatura aquele valor e emite ali a nota para o cliente, boleto, manda para o cliente para pagamento. Em todo o período do motorista de aplicativo, taxa, manutenção preventiva e gestão de multas é de responsabilidade da locadora. Então, ela fica responsável por fazer todo esse processo ou entrar em contato com o cliente para poder fazer as manutenções. Tudo é de responsabilidade da locadora. Ou pode ter negociação de valores conforme o contrato ao término da vigência. Então, terminou os 6 meses ali, o cliente quer continuar com o carro, não vai devolver. É feita uma renegociação ali para aumento de valor e o período de contrato. O cliente devolveu a placa, é feita a vistoria de devolução. Aí entra com o carro, a locadora faz toda a vistoria, assina o checklist, a locadora e o cliente. O contrato é fechado, se tiver alguma cobrança adicional, é gerado, o faturamento final é realizado e os valores pendentes de acerto. A locadora baixa ali os valores programados, os boletos, o repasse de cartão de crédito. Então, pode perceber que em todos os processos de contrato, multa preventiva, as manutenções, é tudo de responsabilidade da locadora, tá? E o serviço de carro por assinatura. Esse é um serviço, não vou dizer que ele é novo, mas é um serviço mais recente, onde o cliente ele não quer comprar um carro, ele entra em contato com uma dessas empresas que a gente chegou a destacar aqui para poder pegar um carro por assinatura. No caso dos carros por assinatura, os contratos são geralmente mensais, geralmente envolve um veículo por contrato. É conhecido também como aluguel recorrente, Car as Service, é carro por serviço, que é o CAS, e o Subscription, que é como se fosse, para ficar mais fácil, como você assina um contrato de serviço de um stream ali, tipo Netflix, é o mesmo processo. Você paga por aquele serviço que você está utilizando. Pode envolver prospecção e proposta comercial. Então, eu posso entrar em contato com possíveis clientes e fazer alguma proposta para poder atender.
A locadora pode disponibilizar um portal para contratação online. Entra em contato, no caso da Flua, você entra em contato no site aqui, Fluas Fiat, faz ali uma contratação online. É preciso de um pagamento antecipado, como garantia da reserva do veículo. Geralmente, o pagamento é o valor da locação, baseado no período de locação. Então, é pago uma mensalidade quando você tem ali um carro por assinatura. E a duração do contrato, ela tem vigência de 12, 18, 24, 36 ou 48 meses. O processo para esse carro por assinatura, o cliente solicita uma proposta para a locadora ou faz uma contratação via portal online. A locadora gera um contrato. Esse contrato precisa de uma assinatura física, pode ser física ou digital. A locadora exige uma pré-reserva, que é uma pré-reserva hoje no cartão de crédito, tá? Ou a cobrança antecipada da primeira mensalidade. Ou eu pago uma pré-reserva ali no momento da contratação, ou eu antecipo a minha primeira mensalidade. Caso não tenha veículos disponíveis, é gerado um pedido de compra para atender a nova demanda. Então, naquele mesmo processo da frota, quando o cliente solicita um carro e a locadora não tem esse carro, ela gera um pedido de compra para atender a demanda do cliente. O carro pronto, está disponível em estoque o carro, é feito a saída do veículo da locadora e é feita a vistoria, que também toda a vistoria tem que ser assinada pelo cliente e pelo funcionário da locadora. Em caso de problemas, ele também pode ser substituído. Passado o período negociado em contrato, a locadora faz o faturamento para o cliente, envia para ele a fatura correspondente àquela mensalidade. Então, passou ali os 30 dias ali, a locadora faz o faturamento e envia para o cliente ali a mensalidade. Da mesma forma dos outros contratos, o processo de taxas, manutenções preventivas e gestão de multas é de responsabilidade da locadora, tá? Podem ter renegociações de valores, conforme o contrato, ao término da vigência ali, ou o cliente devolve ou pode comprar o veículo. Então, você tem um carro por assinatura ali, terminou o seu contrato de 12 ou 36, 12, 24, 36 meses e quer comprar o carro, a locadora pode te vender o carro. O veículo sendo devolvido para o cliente, a locadora faz a vistoria, faz o checklist de devolução. O contrato é fechado, verificando as necessidades de cobranças adicionais. Fechei o contrato ali, me devolveu o carro com alguma avaria. Nesse processo de fechar o contrato, que eu vou fazer as cobranças ali relacionadas à avaria. É feito o faturamento final e realizado de valores pendentes. Então, fatura ali e mando os valores que estão pendentes. Caso o cliente opte por comprar o veículo, a locadora emite um contrato de venda. E a locadora, depois disso, faz a baixa referente aos recebimentos programados. Esse é um processo do carro por assinatura. Quando a gente abre um contrato, a gente costuma dizer que o contrato ele tem pessoas e termos. Quais são as pessoas do contrato? No contrato, eu preciso ter um titular do contrato, eu preciso ter um condutor principal, pode ocorrer situações que a gente trabalhe com um condutor adicional. Então, você entra em contato com uma locadora, solicita uma locação de um carro, você titular do contrato, vamos supor que vai mais 3 amigos, vai fazer uma viagem, e o condutor adicional, a pessoa que vai dirigir o carro, em todo o processo de locadora, ela tem que estar cadastrada como condutor adicional. O motorista é quando a locadora faz algum serviço de locação, além do aluguel do carro, ela te aluga o serviço do motorista. E o responsável financeiro é o famoso fiador. A pessoa que, que o titular coloca como um responsável, caso na falta do titular na hora de pagar, o responsável financeiro é quem vai arcar com os valores referentes àquele contrato. Promotores são agentes de locação. Em determinado processo de locadora, esses agentes ganham alguma comissão por contrato, por locação, e é tratado como promotores. São as pessoas do contrato. Os termos dos contratos é garantia de contrato. A garantia do contrato é o calção, a pré-reserva, né, do contrato ali.
A franquia de proteção é o seguro do carro, que vai, aqui no caso, atende veículos, ocupantes e terceiros. A franquia de KM. A franquia de KM é o que você contrata. Vamos supor que você pega um carro ali com uma diária, você pega um carro por 3 dias e cada dia é cobrado um valor e esse valor tem 200 km de franquia. Então, durante aquele período, você tem ali o valor somado daquela franquia de KM. A hora extra e a hora cortesia. A hora extra é o seguinte, se você faz uma alocação de um carro e esse carro você aluga, vamos supor, dia 10/9, 3 dias tem que entregar 13/9, então se você alugou dia 10, 2 horas da tarde, e entregou no dia 13, 5 horas da tarde, então ele passou do seu horário ali de entrega, passou das 24 horas de término da sua diária, aí é cobrado um valor de hora extra. A hora cortesia é um prazo que você tem para entregar o carro para não ser cobrado ali a hora extra. Eu vou dar uns exemplos lá na frente de valores e fica mais prático esse entendimento de hora extra e hora cortesia. Dentro do contrato, a gente tem alguns valores que são descritos. Quando você pega um contrato e imprime ele ali, ele vem com essas informações. Tarifa de locação é o valor por dia, semana, quinzena ou mês. Então, a tarifa de locação é o valor que você vai pagar referente ao seu período de contrato. A hora extra é o valor cobrado por hora quando ultrapassada a diária de 24 horas no retorno do veículo. Há casos em que é cadastrado um limite máximo de hora extra. Quando eu cadastro um limite máximo de hora extra, se meu cliente devolve o carro após esse limite, é cobrado uma nova diária, tá? Então, a hora extra ali, ela tem um limite, passei esse limite, é cobrado um novo valor de tarifa, uma nova diária. O condutor adicional é um valor cobrado ao dia por o condutor adicional envolvido. Então, se você fez ali um contrato, colocou um condutor adicional, é cobrado um valor ao dia por aquele condutor adicional envolvido no contrato. Itens adicionais. Cada item tem um valor por dia ou um valor fixo. O que é um item adicional? É uma cadeirinha de bebê, um assento, pode ser um valor por diária. A taxa de limpeza ou de urgência é um valor fixo. Então, entreguei um carro ali ou fiz um contrato, tem locadora que já cobra no lançamento do contrato um valor de taxa de limpeza. É um valor fixo. E a cadeirinha de bebê, um assento, é um valor por diária. A tarifa de proteção representa um valor de seguro do veículo. Ele pode ser cobrado por diária ou uma taxa única, uma taxa fixa. O KM excedente é um valor unitário por KM que é cobrado quando ultrapassado a franquia contratada. Se eu tenho uma franquia de 200 km, na hora que eu retirei o carro, devolvi ele passando desses 200 km, é cobrado um KM excedente. O valor de combustível, ele tem como base o valor do litro, tá? E a diferença do combustível na retirada e devolução. Saí com o carro, o tanque estava pela metade, devolvi com o tanque baixo ou zerado, aí eu tenho que fazer é cobrado do cliente esse valor de combustível, com base no litro. A taxa de entrega e taxa de retorno, ela pode ser um valor fixo ou um valor calculado por km versus distância. Então, se o cliente vai na locadora, entrou em contato, pediu uma locação de carro, pediu para entregar lá no aeroporto, o aeroporto está 200 km, posso fazer um cálculo de valor por km versus a distância, ou eu faço um valor fixo. Para entregar lá no aeroporto, eu vou cobrar R$100. Então, a taxa de entrega e retorno, ela tem essas duas formas de ser calculada. O valor do motorista é um valor de diária, quando além da locação é fornecido o serviço de motorista. A taxa de serviço é um percentual a ser aplicado no somatório de todos os valores presentes no contrato. Tem situações que é cobrado uma taxa de serviço de 10%. Calculo todos os valores referentes ao meu contrato, locação, hora extra, condutor
itens adicionais, proteção, KM excedente, combustível. Em cima desse valor, eu somo a minha taxa de serviço para poder gerar o valor final do meu contrato. Esses são as formas de cobrança. Um exemplo bem prático do que eu passei ali agora. Processo, vamos supor que o valor da tarifa ela é R$120 ao dia. O período da retirada do veículo é do dia 19 ao dia 22/9. Logo, se eu tenho ali, são 3 diárias, então a minha tarifa de locação é o valor da tarifa vezes 3, R$360. Aí, quando eu saí com esse carro, eu saí com ele no dia 19 às 14 horas. No dia 22/9, o retorno dele é às 17 horas. Eu tenho um máximo de hora extra, que é de 4 horas, e tenho aqui 1 hora de cortesia. Então, se eu sair com o carro às 14 horas, 2 horas, e precisava retornar com ele no dia 22 às 5 horas, e eu tenho um máximo de hora extra de 4 horas, entende-se que e a cortesia é 1 hora. Quando a cortesia é 1 hora, o que o sistema entende? Se você devolver o carro, a saída dele foi 14, então se encerra a sua diária ali no dia 22/9, às 14 horas. Se eu devolvo o meu carro às 14h59, não vou cobrar hora extra do cliente. O cliente devolveu o carro na locadora com 1 hora de cortesia às 14h59, não cobro hora extra dele. Mas se ele me devolve às 15 horas, 15h01, na verdade, né? Se ele me devolve às 15h01, eu já vou cobrar 2 horas a segunda hora dele de hora extra. Então, nesse caso aqui, ele saiu com o carro às 14 horas e me devolveu às 17, eu vou cobrar dele um valor total de 3 horas extras. Eu vou cobrar a primeira, a segunda e a terceira hora. Eu só não cobraria a primeira hora dele, não cobraria hora extra, se ele me devolvesse dentro da primeira hora, de 14 horas até as 15 horas. Me devolveu às 15h01, cobro a primeira hora extra, a segunda e a terceira. Como que eu vou chegar no valor a ser cobrado da hora extra? Eu pego o valor da diária e divido pelo máximo de hora extra. Então, a minha diária é 120, divide pelo máximo de hora extra que eu tenho, que é de 4 horas, então dá R$30 a hora. Se ele me devolveu com 3 horas depois do horário previsto, eu vou cobrar dele 3 horas vezes 30. Vai dar um total de R$90 de hora extra no contrato. Nesse contrato, eu tenho um condutor adicional, que é R$6 ao dia. Então, eu tenho aqui um cálculo do meu condutor. Um condutor a R$6 com 3 diárias, eu vou cobrar dele R$18. A proteção, eu tenho um item adicional, que é uma cadeira de bebê, que é R$15 ao dia. Então, eu tenho 3 diárias ali e vou cobrar, então, 3 vezes 15, que é o valor do meu item adicional, R$45. A proteção ela é R$18 ao dia. Eu tenho ali 3 horas, Se no caso aqui, no caso da proteção, é o seguinte: a proteção, se passou do horário da entrega, se eu tenho hora extra para cobrar, eu cobro uma nova diária de proteção. Então, nesse caso aqui, ele tinha comigo 3 diárias, mas ele não me devolveu dentro do período das 3 diárias, então ele me devolveu depois do horário, gerou uma cobrança de hora extra, eu vou cobrar uma diária extra da minha proteção. É padrão e é comum ser utilizado dessa forma em locadoras. Então, por ele ter passado do horário de entrega e ter cobrado dele uma hora extra, eu vou cobrar uma diária extra dele na devolução do carro, de proteção. Então, eu vou cobrar 4 vezes o valor da diária, que vai dar R$60. E a diária... Aqui é R$18 aqui, ó. Errei o valor aqui, desculpa, gente, mas eu vou cobrar dele R$18 ali. Então, 4 vezes o valor aqui de R$18. O KM excedente. A franquia é 200 km ao dia. E o KM excedente, o que cobra, é 60 centavos. O cliente, na hora que ele saiu com o carro, ele saiu com o odômetro de 100 km. Quando ele me devolveu com 800 km. Então, logo, se ele tem uma franquia ali de 800 km, ele rodou 800 km. Quando ele saiu com 100, então ele teve 700 km percorrido.
Eu tinha uma franquia de 200 km por dia. Se ele teve 3 diárias, então tem uma franquia acumulada de 600 km. Se ele rodou 700 e eu tinha uma franquia de 600 km, eu vou cobrar dele 100 km, o que ele rodou a mais. Ele só tinha uma franquia de 100 e rodou 700. Então, pego o meu valor de km rodado, que é 60 centavos, vezes o valor, vezes a franquia que ele rodou a mais naquele período de diária. Aí deu um valor de R$ 60. O combustível, a gente colocou que na maioria dos veículos, a capacidade do tanque é 50 litros. E um valor de combustível é R$ 9 o litro. Então, quando meu cliente saiu com o carro, ele saiu com um tanque de 50 litros. Quando ele retornou só com 25. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade que ele saiu, menos o que ele retornou, e vai me dar o valor que eu devo cobrar dele. Então, se ele saiu com 50 e retornou com 25, vou cobrar dele 25 vezes o valor do meu litro. É R$ 9 por litro. Faço o meu cálculo e cobro ele esse valor. Aí na taxa de serviço, eu somo todos os valores referentes àquele contrato, coloco em cima do meu valor da taxa, que é de 10%, e tenho o valor da taxa. Somei tudo, deu 858. Peguei o 10% em cima desse valor, deu 85,80. O total do meu contrato é 858 mais o meu valor da taxa de serviço, 943,80. Esse é um exemplo prático de cobrança de contrato. Pode ficar tranquilo, colocar a Via faz esse cálculo para a gente, tá? Isso é só para entender como que funciona, só para ter uma matemática, para entender que é uma matemática simples. Nada muito, meu Deus, você pega um contrato, não sei quem já teve o prazer de alugar um carro, vê esses valores e não entende o que está sendo cobrado. Assim que é destrinchado o valor final de um contrato. Aí, para solucionar todos os problemas relacionados à locadora ali, a locadora para gerar um contrato, controlar a gestão de multas, a manutenção, aí a gente tem aqui a Infra, ela tem o Locavia. O Locavia e o ecossistema tecnológico. O Locavia vamos dizer assim, um programa de gestão de locadoras. Gestão de veículos e frotas, né? Além de toda a funcionalidade que ele tem, que ele controla o contrato do carro, a multa, a manutenção, o estoque, compras, proposta, pedido, tudo que a gente comentou nessa apresentação, o Locavia ele faz. Além disso, ele ainda tem essas interfaces aqui, esse ecossistema tecnológico. Vou falar de alguns aqui, só para poder entender. Esse primeiro aqui, ó, InfoSaf, é uma ferramenta de segurança que evitará, principalmente, dos modelos rent-a-car, a apropriação indébita, fraudes. É como se vai ser tipo um programa que vai controlar os contratos rent-a-car ali para não ter, para o cliente alugar o carro e não ficar com ele ali. Em algum momento ele vai ter que devolver. O InfoPrice precifica de forma individual, por grupos e modelos, um valor estimado por veículos, um valor estimado na alocação dos veículos. O Infodato é onde se hospeda o sistema. Então, é a hospedagem de banco de dados e aplicações do Locavia nas nuvens. Aí o usuário ele tem um acesso online do sistema, independente de onde ele está, o sistema dele fica na nuvem e é disponibilizado para ele um acesso para o sistema, através de usuário e senha. O Infotaxa é uma ferramenta produtiva por possibilitar a otimização do tempo operacional do usuário do sistema. Então, ele apresenta os impostos a serem pagos na forma integral ou parcelada. Então, o Infotaxa ele faz uma leitura dos impostos que precisam ser pagos ali, parcelado ou de forma integral. O portal do cliente é uma porta de entrada com informações completas da frota, locada para acompanhamento dos processos e administração ao cliente da locadora de veículo. Então, o portal do cliente ele fica de posse da locadora de veículo. A Infra ela consegue disponibilizar para o cliente da Infra. Aí o cliente da locadora ele tem acesso a esse portal do cliente e lá ele faz todas as informações que ele precisa. Se precisa de alguma manutenção, controle de KM, controle de OS. Então, ali no portal do cliente, ele consegue ter todo esse acesso, o cliente da locadora.
A reserva mobile e reserva web é o web, o aplicativo, onde o cliente ele verifica, ele faz a reserva da locação. Então, ele consegue fazer uma reserva ali de maneira cômoda por computador, smartphone ou tablet ali. Ele entra ali e solicita a sua reserva. O Locavia Mobile. O Locavia Mobile é o aplicativo integrado ao sistema, ao Locavia, onde ele oferece ali para as locadoras um serviço de checklist. Então, a locadora ela consegue contratar esse serviço da Info, vinculado ao Locavia, tá? E aí ele faz toda aquela parte de checklist, vistoria do carro, tira foto, manda para o e-mail do cliente o checklist dele, o cliente assina ali no tablet ou no telefone, no Locavia Mobile. O portal do fornecedor conta com uma rede selecionada de fornecedores para locadora de veículos. Então, ele tem como premissa ali, ele consegue colocar qualidade, preço, atendimento ao cliente e tempo de resposta. É como se ele vai fazer tipo uma validação ali do fornecedor e vai validar todas essas premissas dele ali, a qualidade, preço, atendimento e o tempo de resposta. O Infovalor, ele proporciona ao cliente rapidez e segurança na atualização dos valores do veículos e frota. Ele pega como referência os valores da tabela FIPE. Então, ele faz uma atualização ali dos valores do carro de acordo com a tabela FIPE. O CarSubs, Locavia CarSubs, é um site exclusivo para assinatura de veículos. Então, é um site da assinatura de veículos, ele oferece ao cliente um sistema moderno e intuitivo. É uma ferramenta inteligente e completa que colhe as informações do usuário, adapta sugestões de acordo com o gosto do cliente. Então, aí o CarSubs é o nosso carro por assinatura. Aqui que faz toda a assinatura. O BI são os views, né, do sistema de veículos, contratos e financeiro. Então, são os dashboards gerenciais, dados gráficos, né? E o Infomultas. Ele tem ali, o Infomultas ele tem um acesso ao Detran, né? Ele faz toda a vistoria, todas as multas, notificações de todos os veículos da frota em uma única plataforma. Então, a locadora tem o Infomultas ali, ele faz uma busca no Detran de todas as notificações, multas, e tem tudo dentro do nosso Infomultas aqui. Quando o cliente ele contrata o nosso serviço do Locavia, ele passa por treinamentos. Então, a gente divide esses treinamentos aqui na equipe de 3 fases. Fase 1, fase 2 e fase 3. Na fase 1, a gente considera aqui que gera valor e fidelização ao cliente. Por quê? Quando o cliente ele contrata um serviço de gestão de contrato, que não é, além do Locavia ser um serviço, ele faz a gestão de contrato, então o que ele quer fazer? Ele comprou, ele quer gerar contrato. Então a gente passa essa primeira fase do treinamento, sistema, cadastros, locações, reservas, faturamento e financeiro. Então a gente gera esse processo, onde essa primeira fase o cliente, cadastra veículo, faz locação, gera contrato, fatura e gera o financeiro desse contrato. Então, essa primeira fase, vamos dizer, a fase mais importante para o cliente, que ele quer gerar contrato. A segunda fase, a gente faz toda a vida do cliente, do carro ali, depois da geração do contrato, multa, compras, estoque, manutenção preventiva ou corretiva, a venda dele, os seminovos, os relatórios gerenciais em relação a contrato, faturamento financeiro, multas, manutenção. E a terceira fase a gente trata como os específicos e extras. A questão comercial, se o cliente ele vai trabalhar com esse processo de gerar uma compra, se ele trabalha com contrato de alienação, quando ele compra o carro, se ele quer deixar o Locavia, ele consegue controlar toda a parte financeira da alienação do carro. A contabilidade, na maioria das vezes, a locadora ela precisa de uma integração com uma contabilidade terceirizada. O extra, que é o Locavia Mobile, o portal, o Infomultas, o Infotaxa, o CarSubs, as reservas mobile. Então, a gente divide em fase até para ficar mais fácil e rápido para o cliente. Porque o cliente contrata o serviço e ele quer ver funcionando. E é isso. Perguntas?
E é só isso tudo, né? É, tipo isso. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Quem é? A questão da hora extra ali que tu comentou, se passa 1 minuto, a pessoa paga aquela hora lá de trás, que seria de cortesia também? Sim. Por uma dúvida que me ocorreu. Paga também, daí, tipo, perde aquela 1 hora de cortesia e paga ainda mais a que virou? Ele paga a primeira hora de cortesia e a segunda hora, né? Se ele pega 14 horas, eu tenho 1 hora de cortesia, ele pode me devolver até as 14h59, 15 horas. 15h01, já cobro dele ali a primeira e a segunda hora. Ah, entendi. Eu achei que continuava ganhando 1 hora. Não. Então, Ô, Júlia, parabéns, muito legal aí o overview que você fez, né? Ficou muito bacana toda a apresentação. Ô, Vitor, só esclarecendo ainda mais, talvez o termo mais correto ali é hora de tolerância e não de cortesia, sabe? Isso. Então, até sim. 1 hora tolera-se e não cobra nada. Passou de 1 hora, acaba a tolerância e cobra a hora passada também cobra, né? A primeira hora, né? Isso. É o que a Júlia explicou mesmo, só que talvez o termo mais correto é tolerância. Tolerância, isso aí. Obrigada, viu, Marcelo? Valeu. Nossa, que legal, todo mundo comportadinho. Foi legal, então, né? Mas Ninguém algo... tem dúvida. É bem explicado, né? Isso aí, Júlia. Muito bem explicado, não teve dúvidas nenhuma. É Show isso que massa. importa, né? Alguma dúvida aí referente aos acessórios do nosso ecossistema tecnológico, ou deu para todos entender? Todo mundo tímido, né? Caladinho. Eu tô anotando o nome de quem tá aqui. Se me chamar aqui no Discord... Depois não me chama no pessoal, no particular aqui para tirar brincadeira. Mentira, gente. Agora é a hora, Qualquer né? dúvida que tiver, ou se esquecer aí, fiquem à vontade aí para nos acionar também. É muito amplo, né, a questão da modalidade de negócio de locadora. A gente conseguiu tentar colocar numa forma mais prática. Claro que vai depender muito de locadoras, todo aquele processo. Mas do jeito que está ali, a locadora já consegue alugar um carro ali, ter faturamento e financeiro ali. Já consegue, vamos dizer assim, ter lucros com o sistema, com o Locavia. Então é bem prático, é bem usual, né, vamos dizer assim. E é interessante. Desculpa, pode. Zé Roberto falando. Uma perguntinha é a seguinte: quando uma empresa ela faz uma sublocação, né, igual naqueles casos lá, o valor normalmente tem algum desconto? Ela paga o valor cheio da outra locadora? Ou seja, existe algum acordo entre eles? Então, existe um acordo entre as locadoras, né? Porque a locadora, quando ela faz um sublocado ali, eu, locadora X, procuro locadora Y, ela faz um contrato para mim referente àquela locação. Na maioria das vezes, também uma coisa que eu não comentei aqui, dependendo do sublocado ali, ele não pode ser nem motorista de aplicativo, tá? Então, tem um acordo, sim, quando é feito esse sublocado. Valores, taxas, é tudo feito através de contrato também. E quando é feito o contrato RAC também, vamos dizer assim, nas cláusulas do contrato, o cliente não pode usar ele também como motorista de aplicativo, não. Aí depende tudo da regra de negócio da locadora, né? Como que ela vai trabalhar isso. E é bem comum, tá? Você vê sublocado. Porque atualmente, né, dependendo do modelo que está escolhendo, não tem naquele momento. E eu quero atender meu cliente, então eu vou correr atrás, né? Verdade. Obrigado, viu? De nada. Então, beleza, galera. Tem mais Tá tudo alguma lindo. dúvida, pessoal? Acho que foi bem explicado, né, Júlia? Foi As bem outras, desenvolvido. parabéns. Então tá gerando nem muita dúvida, não. Que ótimo. Queria agradecer a todo mundo, os envolvidos aí. Fagner, Cássio, Michael, Renata. Deu um palpite ali, deu uma ideia ali, a gente foi, juntou tudo ali. Time CS todo, né? A gente teve ali todo o processo ali, cada um deu
uma ideia. A gente conversa muito referente a isso, então a gente consegue ter muita clareza. Obrigada, viu, pessoal? Obrigado por compartilhar com a Nós gente, que Júlia. agradecemos. Foi excelente sua explicação. Obrigada. Obrigada, Juju. Foi um arraso. Então, Ju. Obrigado, Ju. Parabéns. Obrigada, gente. Olha, Parabéns. pessoal, aí em breve aí vai estar disponível o vídeo aí para todos conseguirem. Quem não participou também, né? Conseguir ver. Beleza, pessoal. Um abraço aí. Obrigado. Opa. Valeu, Júlia. Falou, tchau, tchau. Arrasou. Arrasou, Tchau, Júlia. tchau. Obrigado. Abraço. Alô. Valeu.